Muito obrigado você que voltou. Estamos no nosso segundo bloco da nossa primeira aula de direito ambiental. Eu estava falando para vocês basicamente que podemos dividir ali, compartimentalizar a nossa história da relação com a natureza, basicamente até agora em 3 etapas. Uma pré-história dominada basicamente pela missão de sobreviver à natureza, então uma relação bem conflituosa. Um segundo momento em que o ser humano tentava agradar os deuses, esses deuses que representavam elementos da natureza. Ok, eu não podia fazer raiva a Zeus, senão ele jogava um raio na minha cabeça. Eu tinha que adorar Gaia ou Baco para ter uma boa colheita de qualquer coisa, ou do vinho, ou das uvas, para fazer o vinho, no segundo caso. Então, a gente tinha uma relação um pouco mais respeitosa com a natureza, no intuito de obter vantagens dessa própria natureza. Um terceiro passo numa história que de fato não é linear seria uma nova visão de que a natureza não é um composto de deuses, mas Deus criou a natureza no intuito de dar ao ser humano, que é a sua imagem e semelhança, o dever de administrar essa terra. Então, como co-criadores divinos, nós deveríamos usar a terra para saciar as nossas necessidades e transformá-la na medida daquilo que nós pudéssemos fazer. Isso se intensifica num próximo momento da história, já perto de acabar a Idade Média, e começa a surgir também ali algum comércio. As relações da Igreja Católica, que foi bem influenciada por essa visão judaica que eu já passei para vocês, do Deus externo à natureza, nós temos ali a Igreja Católica mexendo com política, não quero entrar muito nesse sentido, mas a Igreja começa a perder um pouco de poder quando outros reis que já não estavam tão satisfeitos com algumas tomadas de decisão, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Então, com a evolução do comércio, com o dinheiro sobrando que não tinha ali na Idade Média, começa a se investir muito em filosofia, em ciências, se descobre vários novos instrumentos, se redescobre muito daquilo que se tinha de conhecimento da Grécia Antiga, de Roma Antiga. Então nós temos o chamado Renascimento. Isso vai gerando uma bola de neve. Nós temos movimentos protestantes que já não concordavam tanto com essa natureza, e todo esse investimento em filosofia, em novos modelos econômicos, em novas tecnologias, nós acabamos chegando ali na chamada Revolução Industrial. Tudo isso baseado em paradigmas cada vez mais fortes. Não só de que, no primeiro momento, o ser humano era o grande responsável por gerir a criação divina, mas num momento um pouco mais além, de que, na verdade, já não era a Terra o centro do universo, nem era Deus o centro de todas as coisas, mas a própria capacidade humana de refletir, de pensar, de raciocinar, que era a coisa mais importante, como Descartes chegou a dizer que penso, logo existo. Então, essa capacidade de pensar coloca o ser humano agora numa quarta relação com a natureza. Não é exatamente a natureza uma criação de criaturas como nós também o somos, que nós seríamos os gerentes. Não, a gente seria, na verdade, o suprassumo de uma evolução natural. Olha o darwinismo, se existe Deus ou não existe Deus, nem todo mundo concorda, mas se começava a concordar de que o gênio, o intelecto humano, esse sim era o centro do universo. Porque, meus amigos, segundo Darwin, não sobrevive a espécie mais forte ou a maior, mas aquela que tem uma facilidade maior de se adaptar ao meio. E o ser humano tem essa grande capacidade de se adaptar a praticamente todos os meios. Então você pode ver seres humanos morando no deserto do Saara, seres humanos morando no Polo Norte praticamente, seres humanos morando na floresta, seres humanos morando praticamente em regiões alagadas. Então nós somos
muito adaptáveis, e isso nos tornava a espécie mais importante de todas, não necessariamente por uma intervenção divina. E esse poder também nos trazia uma grande responsabilidade, para citar aí o Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades, tio Ben, né? Desculpem aí a fuga. Mas vamos lá, meus amigos. Essa responsabilidade é a de usar todos os recursos que a natureza tem ao nosso dispor. E a Revolução Industrial é o ponto máximo dessa nova visão de ambiente. Acontece que até a Revolução Industrial, praticamente tudo que nós tirávamos da natureza, ela conseguia repor dentro dos seus próprios ciclos, ou pelo menos daquilo que nós chamamos de recursos renováveis. Acontece que a partir da Revolução Industrial nós começamos a tirar muito mais rápido os recursos e nós começamos a nos aproximar de uma fronteira bem perigosa, que é a de tirar da natureza mais do que ela é capaz de se regenerar, mais do que o seu poder de resiliência. Isso, meus amigos, eu devo dizer que quando a gente chega ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, basicamente nós tínhamos algumas grandes convicções que já começavam até a ser questionadas. A primeira é de que todo ser humano que se esforçar, que quiser, pode sair da pobreza e ir até a riqueza. A existência de homens como Rockefeller, por exemplo, que criou um dos grandes conglomerados industriais de sua época, o maior de sua época, e começou como um homem bem pobre, trabalhando numa empresa para outras pessoas, fazendo a limpeza das repartições, e conseguiu virar o homem mais rico do mundo. Então, olha, pelo seu próprio esforço você pode crescer. Isso era um grande paradigma. Basta você querer, basta você trabalhar. O mercado deve ser guiado por uma mão invisível, no estado liberal. E outra coisa, a ciência é sempre a resposta. De novo, o intelecto humano e não Deus, como tentou se construir nessa época. E a ciência, então, sempre que o ser humano passasse por uma provação, deveria o próprio ser humano buscar pela ciência as soluções. Acontece que, uma a uma, essas grandes convicções começaram a ser colocadas em xeque. A riqueza e a pobreza começaram a ficar cada vez tão distantes, mesmo já se tendo derrubado a grande maioria das monarquias, dos grandes impérios dessa época. Então, nós temos pobres cada vez mais pobres, ricos cada vez mais ricos. E, olha, esses pobres não eram pobres porque não queriam ser ricos, porque não trabalhavam. Eles se esforçavam muito. Então, uma das primeiras reações que temos a isso é em 1917, a Revolução Russa, a Revolução Soviética. Em 1929, o segundo paradigma também é colocado em xeque. Não vou dizer um xeque-mate, mas a quebra da Bolsa de Nova York mostra que a mão invisível no mercado não é tão eficiente assim. Os ricos ficaram tão ricos e os pobres tão pobres que aquilo que os ricos produziam já não era mais consumido por ninguém. Então, não adiantava ter aqueles bens de capital que foram tão especulados e ficaram tão acima do seu preço. E as ações que valiam muito acordaram no dia seguinte não valendo nada, porque não tinha mercado consumidor, porque não se protegia os mais pobres. O terceiro paradigma da ciência como a solução de tudo é ameaçado ali na Segunda Guerra Mundial, quando essa mesma ciência é utilizada para trazer a morte de centenas de milhares de pessoas. Tanto do lado do eixo nazista, com a morte dos judeus, os campos de concentração, o uso de armas químicas, como também pelo lado da aliança, quando os Estados Unidos, por exemplo, soltam a bomba atômica em Hiroshima. Então, centenas de milhares de pessoas morrendo em questão de segundos. O ser humano e a própria ciência, que deveria ser a grande salvadora, se torna uma das grandes ameaças. E aí, meus amigos, o que fazer?
Espero vocês no próximo bloco. A gente está chegando já no segundo 10 minutos. Até já!